ali, toda a equipe. Paz do Senhor, tudo bem? Esse é o irmão André, filho do irmão João Batista e da irmã Ivonete. Eu queria que o irmão João Batista se colocasse em pé, irmã Ivonete, estão sentados logo ali. Esse casal aí, né? Deus abençoe vocês, podeis assentar. O André é um membro dessa igreja, frequentou a escola bíblica, não é, André? Mudou a Porto Velho, o pastor Gessilei o convidou para estar pregando hoje para nós. O pastor Gessilei trouxe uma palavra, né, sobre ele há muitos anos atrás, que ele seria um pregador. E ele tem a profissão dele, mas ele tem pregado a palavra e nós ficamos felizes por isso. O ministério do pastor Gessilei é um ministério que reproduz muitos obreiros, né? Então, o irmão André é bem-vindo aqui, irmã Ivonete, irmão João, toda a família, receba o nosso abraço em nome de Jesus. Paz do Senhor, igreja. Amém? Quero dizer para vocês que é uma honra muito grande e é um prazer poder estar aqui, servindo a mesa do Senhor através da palavra de Deus. Há muitos anos atrás, o pastor Gessilei lançou essa palavra sobre a minha vida e ela está se cumprindo, viu? Crede nos teus profetas e prosperareis. Amém? Eu tenho uma palavra para o seu coração nessa noite, mas antes eu queria agradecer mesmo do fundo do meu coração por essa igreja, porque eu nasci aqui, eu sou filho daqui, né? Eu participava muito das escolas bíblicas e num período que eu estava vivendo, num período de trevas, de escuridão, quando o Senhor me tirou lá das trevas e me transportou para o reino de seu Filho amado novamente, o Senhor me trouxe à memória muitas coisas que eu vivi nessa igreja, da minha infância. O Espírito Santo, ele começou a ministrar no meu coração e me trouxe à memória da época que as escolas bíblicas eram ali atrás, as salinhas de criança, né? Eu participei muito do Cordeirinhos de Cristo, Shalom, Ebenezer, e o Senhor me moldou o meu caráter. Então o Senhor trabalhou na minha vida ao longo, né, dos anos. E eu digo para você, meu irmão e minha irmã, traga os seus filhos para a escola bíblica dominical, porque eles vão criar memórias. E foi a primeira coisa que o Espírito Santo me lembrou: olha, eu tenho saudade de você. Eu tenho saudade quando você, meu pai sempre me trazia na igreja, os meus pais sempre sentavam ali naquele cantinho e eu vinha ali para frente, adorar ao Senhor. E o Espírito Santo, ele ministrava no meu coração: olha, eu estou com saudade de você dessa época. E eu voltei aos pés do Senhor em 2010 e nunca mais eu saí. E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Essa igreja, ela está dentro do meu coração. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Jânio, pela vida do pastor Gessilei, sua esposa, pela irmã Gessimara e sua família, e por essa igreja, porque até hoje eu sou abençoado através dela, através do corpo dessa igreja, porque meus pais fazem parte deste lugar. E quando o pastor Gessilei, ou quando os pastores dessa igreja oram pela igreja batista, os meus pais, muitas vezes lá em casa, e você que está na sua casa, estão sendo abençoados, porque nós pertencemos a este corpo. Nós não frequentamos uma igreja, nós pertencemos. A gente frequenta um restaurante, loja, mas a igreja, nós pertencemos. E é muito bom pertencer ao corpo de Jesus. É a igreja mais poderosa na terra, é essa igreja que vive e pratica a palavra. Amém? Quero trazer uma palavra, e eu creio que Deus tem um propósito nessa noite, através dessa palavra, que está lá em Gênesis, no capítulo 1, do versículo 26, 27 e 28. Algo que o Espírito de Deus, ele ministrou no meu coração no início do ano. E eu creio que Deus, ele tem um propósito nesse lugar, através dessa palavra. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se rasteja sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem,
à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Feche os seus olhos, queridos. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo neste lugar. O Senhor tem total liberdade no nosso meio. Fala conosco, Senhor, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ilumina, Senhor, que a palavra do Senhor, ela venha ser destilada como orvalho, que ela venha encontrar repouso nos nossos corações, Pai, e que a palavra, que é uma semente, ela venha germinar, Senhor, 30, 60, 100 por um, e que ela venha produzir frutos dignos de arrependimento. Nós te damos graças, Pai, por essa palavra, em Teu nome, Jesus, amém e amém. Queridos, nessa palavra, quando o Senhor, Ele cria a terra, Ele estabelece Adão como governante, como embaixador da terra, porque a terra era uma extensão dos céus. A terra era apenas uma extensão dos céus. E a gente sabe que no céu não existe dor, não existe sofrimento, não existe injustiças. Na terra também não existia, porque a terra era uma extensão dos céus e Adão era o seu representante legal aqui na terra. O Senhor, Ele diz assim, o salmista: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu ao Filho dos homens. Só que quando Adão, queridos, ele peca, ele cede ao pecado, automaticamente ele estava declarando independência dos céus. E um novo governo injusto, um novo governo de morte, passa a dominar sobre a terra. E aí passam a existir doenças. E o Senhor, quando dá a sentença para Adão, Ele diz assim: olha, Adão, maldita é a terra por sua causa. Maldita é a terra por sua causa. Aí vem o apóstolo Paulo e diz, lá em Romanos 8:19, que a natureza geme, aguardando com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então a natureza está gemendo ainda por causa do pecado, por causa da queda. Adão, queridos, era um ser extremamente inteligente. Adão, ele não foi enganado, quem foi enganado foi Eva. Adão, ele caiu consciente. Isso está lá em 1 Timóteo 2,14. Que Eva que foi enganada, mas Adão, ele caiu consciente. Ele sabia o que ele estava fazendo. Lá em Gênesis 2, no versículo 15, a palavra do Senhor diz que Deus deu o jardim para Adão cuidar e para Adão proteger. Mas Adão, ele foi negligente com aquilo que Deus disse para ele. E por causa da negligência de Adão, por causa do pecado de Adão, sofremos consequências terríveis até o dia de hoje. E por causa disso, a autoridade, o governo da terra foi recolhida de Adão. Deus recolheu essa autoridade de Adão. Por causa do quê? Por causa do pecado. Porque ele cedeu ao pecado. Porque ele deveria usar a sua autoridade para mandar o diabo fora do jardim, mas ele não mandou, ele não expulsou. Muito pelo contrário, Adão foi permitindo Satanás acessar áreas da terra e do jardim. E ele poderia expulsar, mas ele não expulsou.
E Deus deu autoridade para ele fazer isso. Assim como Deus tinha expulsado Satanás dos céus e não se achou mais o lugar dele nos céus. Está lá em Apocalipse 12. Adão não fez. Mas Adão, ele foi tolerando. Ele foi permitindo o diabo acessar áreas do jardim. E o objetivo aqui, queridos, não é exaltar o diabo. Muito pelo contrário. O diabo é um derrotado. Mas nós não podemos subestimar o nosso inimigo. Nós temos que lutar com as armas corretas. E hoje eu participei da escola bíblica dominical, que por sinal foi maravilhosa, foi um estudo escatológico. E a escola bíblica, inclusive, estava falando que Satanás, nos últimos tempos, enganaria até os eleitos. Nós não podemos subestimar o nosso inimigo. Ele enganou anjos. Enganou anjos. Por isso nós não podemos subestimar. Nós temos que estar firmados sempre na palavra. E por causa que Adão foi permitindo essas concessões, Satanás foi mapeando, foi conhecendo o homem de longe. Em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, o apóstolo ele vai dizer assim, que sede sóbrios, vigiai, pois o diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo não quer buscar os de fora. Quem é de fora já é dele, mas os de dentro. Por isso que nós temos que vigiar, ser sóbrios, porque ele fica mapeando, ele fica procurando brechas, janelas, para que ele possa entrar. Ele age por legalidade. E ele é um ser astuto, como diz a palavra de Deus. E muitas vezes é assim que acontece conosco. Deus nos deu um jardim lindo, famílias, para nós cuidarmos, para a gente proteger os nossos filhos, principalmente para os sacerdotes, para os homens daqui. Mas aí nós vamos tolerando algumas atitudes nossas, nós vamos permitindo algumas concessões. E o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. E muitas vezes a gente vai dormir brigado com a nossa esposa, brigado com os nossos filhos, e isso vai permitindo com que o diabo acesse áreas da nossa casa, áreas do nosso lar. E quando a gente assusta, perdemos um casamento, perdemos um filho para as drogas. Quando a gente assusta, morremos espiritualmente falando. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos vigiar, orar. Porque muitas vezes a gente vai permitindo pequenas concessões. Ninguém cai de uma vez. Nós vamos permitindo. Nós vamos caindo em pequenas coisas, em pequenos detalhes. Ninguém tropeça num banco desse de madeira, mas nós tropeçamos em pequenos gravetos, em pequenas coisas, até que vem uma queda maior. Entenda, queridos, que em todo o Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, você não vê o homem tendo autoridade para expulsar o diabo. Em todo o Velho Testamento você não vê ninguém tendo autoridade para expulsar o diabo. Tem aquela situação que Davi, quando está tocando a harpa, o Espírito de Deus se manifesta através de Davi. E o espírito maligno que estava em Saul sai, porque não resiste à presença de Deus. Mas a autoridade, no Velho Testamento ninguém tem autoridade para mandar o diabo embora. Porque quando Adão teve a oportunidade de mandar ele embora, ele não mandou. Muito pelo contrário, ele entregou o governo e o domínio da terra nas mãos dele. O próprio Jesus, quando é tentado no deserto, Satanás chega para ele e fala bem assim:
se você prostrar e me adorar, te darei todos os reinos da terra. Porque a mim me foi entregue e eu dou para quem eu quiser. É isso que a Bíblia diz. Jesus não desmentiu ele. E foi verdade. Lá no Éden, Adão entregou o governo e o domínio da terra para o diabo. Em João 8,34 diz que aquele que peca passa a ser escravo do pecado. Jesus, quando estava no jardim do Getsêmani, ele vai dizer: vigiem comigo. Antes dele ir para a cruz do Calvário, vigiem comigo, orem comigo. Porque o príncipe deste mundo está vindo, mas ele nada tem em mim. Sabemos que somos de Deus, o apóstolo João diz, mas o mundo jaz do maligno. O mundo é do maligno, o mundo é das trevas. Mas nós, aqueles que perseveram e que pertencem ao corpo de Cristo, não é do maligno. Nós somos de Deus, nós pertencemos ao corpo de Cristo. E isso é um privilégio muito grande para mim e para você, poder fazer parte dos santos, da comunhão dos santos. E aquele que é de Deus, o diabo não pode tocar, que é o que diz a palavra. Quando Jesus vai para a cruz do Calvário, morre naquela cruz por mim e por você, Ele não apenas nos reconecta com Deus, nos religa com Deus novamente, irmãos, porque o nosso espírito estava morto, mas Ele restaura a autoridade em Cristo Jesus para expulsar o diabo, para mandar o diabo embora dos nossos lares, para mandar o diabo embora lá da nossa casa, dos nossos filhos, até mesmo da nossa esposa, do nosso esposo. Eu sei que aqui alguns já assistiram o filme Quarto de Guerra. Se você não assistiu, assista. Batalhe pela sua casa, batalhe pela sua família, porque nós sabemos que é uma luta, que é uma guerra espiritual que nós estamos vivendo. Mas as armas que o Senhor nos forneceu é muito maior. E foi o Senhor que nos delegou essa autoridade. Essa autoridade Ele deu para a igreja e para cada indivíduo que pertence à igreja do Senhor. Essa autoridade está com você. E muitas vezes nós não usamos porque nós não conhecemos. Quando Jesus envia os 70 discípulos, e os discípulos voltam felizes, alegres, pulando de alegria, dizendo: Senhor, Mestre, em Teu nome até os espíritos imundos nos submetem. Eu fico imaginando nessa hora, irmãos, Jesus dando aquela risadinha, Jesus com um sorriso de canto, falando assim: eu vi o diabo cair do céu como um raio. Eu que vos dei autoridade para pisar na cabeça de serpentes e de escorpiões, e nenhum dano vos será dado. Quando o Senhor aplica a sentença, lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, aplica a sentença ao diabo, ele diz assim, porém inimizade entre você e o descendente da mulher. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aí o Senhor Jesus diz assim, que olha, eu vos dei autoridade para pisar na cabeça da serpente, sobre todo o poder do inimigo, e nenhum dano vos será feito a vocês. A palavra do Senhor nos diz que Ele despojou os principados e potestades na cruz do Calvário. O Senhor tirou todas as armas do diabo na cruz do Calvário. Ele os expôs à vergonha, à ignomínia, como a palavra diz. Ele tirou todas as armas do diabo. E o Senhor nos deu dons. O Senhor nos deu armas espirituais para a gente vencer em todas as áreas da nossa vida. Em Efésios 4:11, o apóstolo ele diz assim: e subindo ao alto,
levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O Senhor te deu dons. O Senhor deu dons para a igreja. Mas nós precisamos usar. Nós precisamos saber que nós temos esses dons. E a partir desse momento que você entende esse princípio, que você tem armas, que está disponível para você, você não anda mais sendo derrotado. E por que mesmo o Senhor nos dando armas para vencermos o inimigo em todas as áreas da nossa vida, a gente não vê isso? A gente não consegue enxergar isso no nosso dia a dia. São vários fatores: pecados, falta de relacionamento com Deus, falta de convicção na palavra daquilo que você é em Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz que os nossos pecados, eles fazem divisão entre nós e Deus. Mas para o pecado o Senhor já deu jeito. Ele morreu na cruz do Calvário por você. O sangue dele te purifica de todo o pecado, de toda injustiça. O que nós precisamos fazer agora, muitas vezes, é nos derramar na presença dele. É começar a buscar o Senhor de todo o nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Nós precisamos gerar intimidade com o Espírito Santo. Porque somente na intimidade é que o Senhor nos delega autoridade. Quem dá autoridade para você não são os pastores, não são os seus líderes. Quem dá essa autoridade é o Senhor Jesus. Ele diz: eu vos dou autoridade. Mas por causa da intimidade, sem intimidade, o Senhor não nos delega autoridade. E por que o Senhor vai nos dar autoridade, irmãos? Ele vai nos dar autoridade para a gente usar. Porque se a gente não usar da autoridade que Ele nos deu, vai ser recolhida, assim como a de Adão foi recolhida. O Senhor nos deu autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Você não vai precisar orar para manifestar espíritos imundos. Você vai chegar naquele lugar e as trevas vão bater em retirada, porque a presença de Deus é com você. A sombra de Pedro, irmãos, curava. A sombra de Pedro, quando ele passava, demônios eram expulsos. Pedro não é diferente de mim e de você. Mas por causa da intimidade, Deus foi delegando autoridade para ele. Em Atos 8, se eu não me engano, Atos 19, o apóstolo Paulo, os lenços, a unção era tão forte na vida daquele homem, que os lenços dele curavam enfermos, expulsavam demônios. Nesse mesmo capítulo, você vai ver que os filhos de alguns judeus, de um judeu chamado Cefas, um sacerdote, eles tentaram expulsar demônio. Eles chegaram naquele lugar e falou assim: ó, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai dele, demônio. Sabe o que o demônio falou? O demônio diz assim: eu conheço Jesus, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Por isso que é preciso de intimidade, porque quem delega a autoridade é o Senhor Jesus, na intimidade. Sem isso é impossível nós vencermos. Nós precisamos também conhecer a palavra de Deus. Eu sei que vocês já conhecem Oséias 4:6, que diz: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Nós precisamos conhecer a Deus, porque o povo que conhece o seu Deus, como diz o profeta Daniel, será forte, fará proezas. Se você conhecer a Deus, se você gerar intimidade com Deus, você vai ser forte. Você vai fazer prodígios
e maravilhas no nome dele, porque foi uma promessa do Senhor. E ele disse que aquele que crê em mim fará coisas maiores. É uma promessa dele. E tantas quantas forem as promessas de Deus, tem nele sim e o amém. Mas nós precisamos conhecer as promessas de Deus. Nós precisamos entender que as armas que nós vamos usar contra o inimigo das nossas almas, elas não são humanas. Embora a gente viva como homens, como diz o apóstolo em 2 Coríntios 10:4, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Mas as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para destruir tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus e levar cativo e obediência a todo pensamento a Jesus. As armas que a gente vai usar, irmãos, elas são espirituais, elas estão em Deus. As ferramentas que o Senhor nos deu está na palavra. Em Efésios 6, o apóstolo Paulo vai falar dessas armas que nós devemos usar. Em Efésios 6:10, o apóstolo Paulo vai dizendo para a igreja: fortalecei-vos no Senhor, meus irmãos, e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo é astuto. O diabo, ele fica ao nosso derredor e ele fica bramando como um leão, esperando a hora certa para dar o bote. Mas nós precisamos nos revestir das armaduras que o Senhor nos deu e nos proporcionou. Aí ele vai dizendo: porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra pessoas, não é contra partidos, não é contra governadores, não é contra presidente, mas é contra os principados e potestades, dominadores deste sistema perverso que está por trás. Porque em João 8:34, aquele que peca passa a ser escravo, e Satanás passa a ter legalidades sobre líderes que vivem em pecado. Por isso que o sistema mundano, esse sistema mundial em trevas, é do maligno. Por isso as nossas armas, no que nós vamos lutar, não é contra essas pessoas, mas é contra esses poderes, essas hostes demoníacas. E a igreja tem autoridade para se levantar, para expulsar. A igreja, o Senhor Jesus deu autoridade, e nós precisamos tomar posse dessa autoridade. Coloca para mim, meu irmão, na tela, Efésios 1, Efésios 1, versículo 20. 19, por favor. Efésios 1, 18. Só confirmar aqui, meu irmão. Vai dando glória, meu irmão. Glória a Deus. Deixa Efésios 1 e eu vou ler em diante, porque ele termina cedo. Diz assim, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua esperança nos santos. Coloca o 19. O 19, versículo 19. Qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. O 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. 21.
acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Tem umas versões que diz assim, que ele pegou essa autoridade e o designou à sua igreja. Ele deu essa autoridade para a igreja. Não existe nada que a igreja, orando, perseverando em oração, não possa conseguir e conquistar. Porque todas as coisas, meus irmãos, todas as coisas, não é uma coisa, mas todas as coisas, nós podemos em Cristo que nos fortalece. E o apóstolo Paulo, ele vai falando sobre as armas espirituais. E ele diz assim: por isso vocês devem cingir do cinturão da verdade, do capacete da salvação, do escudo da fé, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, das sandálias, da preparação do Evangelho, das armaduras da justiça, da couraça da justiça. Mas eu gostaria de dizer para vocês que vamos fazer uma oração e vamos revestir das armaduras espirituais que Deus nos deu, mas não é assim. Porque o cinturão da verdade, ele só vai funcionar nas nossas vidas se nós falamos a verdade, se a gente anda em verdade. A couraça da justiça, você só vai estar embraçado com ela se você tem sido justo dentro da sua casa, justo no trabalho. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus venceu Satanás no deserto somente com a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. O escudo da fé, que apaga os dardos inflamados do maligno. Porque foi a única coisa que o diabo tem, é lançar dados, pensamentos. A única coisa que ele vai chegar para você é: onde está o seu Deus? Você está passando por essa prova, o Senhor te abandonou. Mas nessa hora nós devemos blindar a nossa mente com a palavra de Deus, dizendo: o Senhor, a palavra do Senhor me disse que Ele nunca me deixaria e que Ele nunca me desampararia. Eu prefiro acreditar nas verdades da palavra de Deus do que nas mentiras do diabo. E muitas vezes a gente acredita nas mentiras do diabo. E no mundo espiritual, irmãos, o inimigo, ele sabe quem está protegido e quem está desprotegido. Ele enxerga isso no mundo espiritual muito bem. Como assim? A própria palavra lá em Jó, no capítulo 1, diz: quando os filhos de Deus apareceram perante o Senhor, veio com eles também o diabo. E o Senhor disse para Satanás: de onde vem, Satanás? E ele disse: eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Viste meu servo Jó? O Senhor disse para ele: não há na terra homem fiel, homem íntegro, justo e que se aparte do mal. Olha que o diabo responde para o Senhor. No versículo 10, Jó capítulo 1, no versículo 10, diz assim, vou ler na minha versão: porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, da sua família, de tudo que ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. O próprio diabo diz para Deus: você cercou ele com um muro, você protegeu ele com um muro. É por isso que ele está prosperando, é por isso que ele te serve. Mas Jó era o homem mais rico do Oriente naquela época, irmãos. Mas não era porque Jó era queridinho, preferidinho de Deus, não. Vamos entender porque Jó era abençoado por Deus e Deus o protegia e o guardava. Jó,
capítulo 1, versículo 4 e 5. Coloca o 4 e o 5, meu irmão. Não, é Jó capítulo 1, versículo 4 e 5. E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs e a comerem e beberem com eles. No versículo 5. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava. Se levantava de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Vocês estão entendendo a atitude que Jó tinha? E era por isso que Deus o cercava, que Deus o protegia, que Deus o guardava e Deus o livrava. Por causa desses hábitos de Jó, Jó tinha hábito de acordar de madrugada, chamar os seus filhos para orar por cada um dos seus filhos, abençoá-los, dizendo assim: quem sabe meus filhos pecaram no coração, guarda os meus filhos, protege. Então o Senhor vinha com graça e protegia e guardava Jó. Querido, nós já estamos acabando, mas eu creio que nessa noite o Senhor, Ele quer levantar um muro de proteção na sua casa. O Senhor, Ele quer levantar um muro de proteção, te livrar de todo mal, livrar os seus filhos, a sua família, o seu casamento, guardar os seus negócios. Mas para isso nós precisamos ter uma atitude também diante de Deus. Nós precisamos corresponder ao Espírito de Deus. Nós precisamos dar uma resposta para a palavra. Muitas vezes nós estamos vivendo de uma forma que não agrada o Senhor Jesus. E a gente sabe que a gente está errado, que a gente precisa mudar, e que é por causa disso que algumas coisas na nossa vida não funcionam. Mas o Senhor, nessa noite, o Senhor está nos convidando para consertar a nossa casa, consertar aquilo que está desarrumado, desarranjado. O Espírito Santo de Deus, Ele quer levantar muros de proteção sobre a sua casa, meu irmão e minha irmã. Pode ficar de pé para parecer que está acabando. Eu creio que Deus tem graça para essa igreja nessa noite. Eu creio que o Senhor, Ele tem mais dele para você nessa noite. E eu quero convidar você, de todo o meu coração, eu quero convidar você, a palavra que falou o seu coração, se essa palavra falou dentro de você, eu quero orar por você nessa noite. Eu quero abençoar a tua vida. A palavra do Senhor diz assim que se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, nem endureçais os vossos corações. Eu queria convidar aqui, se possível, os pastores dessa igreja, para a gente estar orando pelas pessoas que decidirem nessa noite ser tocados, abençoados. Eu lhe peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, que enquanto o louvor estiver tocando, se você sentir no seu coração, venha para frente. O Espírito de Deus, eu tenho certeza que Ele vai falar contigo, meu irmão. Amém? Teu nome é força, teu nome é cura, teu nome é paz. Quebra muralhas, dissipa as trevas, vida nos traz.
nome Jesus. Sobre cada mente e coração, sei que existe paz em tua presença. Eu falo Jesus. Quero declarar seu nome, Jesus, até que todo vício se desfaça. Seu nome é esperança e liberdade. Eu falo Jesus. Seu nome é força, seu nome é cura, seu nome é paz. Quebra as muralhas, dissipa as trevas, vida Espírito Santo de Deus, nós te damos graças, Senhor, porque a tua palavra é o suficiente, ó Deus, para transformar, para regenerar, para restaurar. A tua palavra é suficiente, ó Deus. Espírito Santo, a tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, e o teu sangue nos purifica de todo o pecado que nós temos cometido. Nós pedimos ao Senhor, passa o teu sangue, Senhor, sobre cada vida que aqui está presente, que o Senhor escreva o nome delas no livro da vida, ó Deus. Que o Senhor venha restaurar a autoridade que foi perdida, e onde os teus filhos, ó Deus, pisarem a planta dos seus pés, eles vão conquistar, as trevas vão recuar, porque nós cremos na tua palavra, e o Senhor é um Deus que não mente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. dissipa as trevas, vida nos traz. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, te louvamos por essa palavra desafiadora. Nós entendemos que se nós fizermos a nossa parte, temos a certeza que o Senhor já fez a sua parte. O Senhor nos amou primeiro, o Senhor já nos deu a vitória em Cristo. O Senhor ajude os nossos irmãos a levantarem cercas de oração em volta das suas vidas, obedecendo e andando no temor do Senhor. Muito obrigado por essa ministração, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, pessoal, só por um instante. Quero agradecer o André, uma honra, tá? Eu fiquei muito orgulhoso de você, de seu pai e a igreja, de verdade, tá? O pastor Jacilei tinha marcado uma ida ao setor 7 há 3 meses atrás, eu tinha esquecido, mas ele queria estar aqui, tá bom? Deus te abençoe, meu filho. Não, você foi muito bacana, bacana mesmo. Você tem um cara elegante, bonitão. Valeu. Deus abençoe, irmãos. A gente fica feliz. Eu quero encerrar essa reunião com uma reflexão. Eu estava no banco ali. A dimensão da igreja. Todo projeto humano, ele tem as suas marcações muito próximas, né? Você faz uma rua de asfalto aqui, uma hora vai acabar. Você constrói um prédio, um dia alguém vai derrubar aquele prédio e vai fazer outro, não é assim? Aí uma obra importante, vamos construir uma ponte aqui, obras humanas, aí constrói uma ponte, todo mundo bate palma.
Lá na frente, daqui 10 anos, 20 anos, 50 anos, alguém vai falar, vamos arrancar essa ponte aí, vamos construir outra coisa. Agora o Evangelho, ele é um negócio maravilhoso. Você joga uma semente do Evangelho aqui, você não sabe aonde ela vai brotar e o que ela vai fazer. Os professores da escola bíblica deram aula para o André aqui. Essa palavra, esse Evangelho está reverberando em outra cidade, em outro lugar. Aí nós temos irmãos que converteram aqui pregando o Evangelho no Brasil todo, no mundo todo. E esse alguém lá onde ele está, ele prega o Evangelho para outra pessoa, aquilo cresce, multiplica. E o irmão iniciou a palavra dizendo assim, a gente vai nos lugares, igreja a gente pertence. Continue pertencendo à igreja, porque a obra do Senhor é eterna. E os valores do Senhor são para a glória dele para sempre. Então o evangelho que um professor da escola bíblica prega para uma criança, ele não tem a dimensão aonde esse evangelho vai chegar. Você está entendendo? A gente construiu essas paredes aqui, um dia vai acabar essa parede aqui, mais cedo ou mais tarde. Mas o evangelho não acaba, não tem fronteira e ele vai além daquilo que nós pensamos. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, por ter visto o meu irmão André pregando tão elegantemente aqui à frente e saber que o Evangelho ultrapassa as nossas fronteiras em uma obra eterna. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por pertencer ao corpo de Cristo. Com acertos e com erros vamos caminhando, sabendo que a obra que o Senhor faz não tem limites e ela alcança aonde nós nem imaginamos. Ela está além do espaço e além do tempo. A altura nós não imaginamos, a profundidade nós não imaginamos. Muito obrigado pelo ministério do pastor Gersilei. Muito obrigado por ver a grandeza daquilo que o Senhor faz, obras maiores do que nós imaginamos. Muito obrigado por essa casa e por essa obra e por esse evangelho. Em nome de Jesus nós agradecemos. A igreja diga, quero orar pela sua semana, se coloque em pé. Dá um recado, posso? Pode. Irmãos, você que tem sua criança, nós estamos ensaiando com as crianças toda quarta-feira, depois da tarde da vitória, para o culto de Natal e para a virada do ano. Então traga seus filhos, seu neto, seu sobrinho.